Olá, Elite Oculta. Me chamo Gabriel. O que venho relatar hoje aconteceu comigo na madrugada do dia 14/10 para 15/10 deste ano de 2019. Eu moro em Pernambuco, Caruaru, e o que venho contar é sobre um sonho que tive nessa devida madrugada. No sonho, o meu irmão falou comigo para mim trabalhar na casa de um homem aqui perto do bairro. Eu trabalho com aprontamento de camisas, e este mesmo serviço era o serviço que eu teria que fazer. Ainda no sonho, chegando lá, eu vi a mesa grande com toda a mercadoria para aprontar. E como era de acontecer, eu comecei os trabalhos. O tal homem dormia em um quarto ao lado da área de trabalho. Um quarto com uma janela de vidro grande, perto da porta de entrada. O estranho era que neste sonho se passou vários dias, e eu percebia que só havia aquele homem. A sua esposa só tinha visto ela uma vez. Uma mulher com feições de gente sofrida e muito pálida. Mas não dei importância para isso, pois estava ali para trabalho, e não olhar quem é quem. Bem, continuei trabalhando. Até que fui fazer um serão para adiantar o trabalho, e ouvi um barulho estranho dentro daquele quarto, como se fosse a mulher chorando baixinho, e o seu marido falando coisas para acalmá-la. Eu fiquei curioso a respeito disso, pois a porta só ficava fechada, e não sabia direito o que estava acontecendo lá dentro. Pois quando tirei a vista do quarto e depois voltei a olhar, vi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Vi uma moça pela janela. Ela estava com um vestido estranho, tipo antigo, e uma máscara de gás, e dos seus olhos emanava uma luz forte e verde. Aquela cena assombrosa me deixou em choque, e na hora que vi aquilo, percebi que não era coisa deste mundo, e sim do inferno. Ouvi o choro daquela mulher aumentar mais. Então saí correndo, abri a porta e vim correndo desesperado em direção da minha casa. E para onde eu olhava, eu vi aquela menina infernal me olhando. Corri com todas as minhas forças, e quando cheguei em casa, foi aonde aconteceu a coisa mais estranha do sonho. Eu acordei, e no ato do desespero, me levantei de vez. E juro, por tudo que é mais sagrado, que uma mão magra e leve me empurrou de volta pro colchão. A minha namorada dormia comigo. Na hora, olhei para ela e vi que ela estava dormindo quieta. Então, coloquei a mão no meu peito para sentir que mão era aquela. E foi aonde tomei um susto, porque não havia nada. Em um súbito momento, eu olhei para a janela do quarto, que era de vidro, e pasmem, o espectro daquela mulher com máscara de gás e olhos que saíam uma luz verde estava ali fora, passando pela janela. Chamei a minha namorada, mas ela não acordou. Criei coragem e corri até a janela. Olhei por todo o quintal, mas aquele espectro não estava mais lá. Bem, não consegui dormir mais. E não sei o que era aquela coisa, e nem quem era aquela família. Porém, isso me deixou muito assustado. Foi tipo cena de filme de terror. A mulher tinha a aparência daquela mulher do filme Invocação do Mal. E não sei ao certo o porquê daquela visão e o porquê daquele sonho, mas foi muito assustador. Boa noite.
No verão de 1994, o meu noivo e o nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo. A nossa casa ficava do lado de uma curva muito perigosa, de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente, eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares. E elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos, começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. E sempre que eu colocava ele no berço, ele chorava e chorava. E só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho sem nenhum problema. Menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha os meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto da empregada. E não tem explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto da empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos, e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda, e estava muito claro. Mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, eu liguei para uma amiga minha, para ela ver o que estava acontecendo. E assim que ela entrou em casa, ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas sombras pela sala, e a sensação de estar sendo observada. Em seguida, começaram barulhos no andar de cima, quando não tinha ninguém lá. As portas abriam e fechavam sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido, e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Mas numa noite, ele acordou com a musiquinha tocando e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e perguntou se eu havia esquecido de desligar as luzes. Então falei para ele que não. Disse que ele estava lá e me viu as tirando da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Se levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada. Como não achou ninguém mais na casa, ele voltou e estava com o rosto pálido e não falava uma palavra sequer. Eu perguntei o que era, e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para a casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, ouvimos um som de bebê chorando. E como nosso filho não estava em casa,
simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Ficamos preocupados e fomos até o jardim da casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora, nós não ouvimos nada. E quando entramos de novo, ouvimos o choro. Então, entramos e saímos da casa várias vezes. E era sempre a mesma coisa. Do lado de fora nada. Porém, do lado de dentro, o som de um bebê chorando. O meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, vinha de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto da empregada para deixar ela fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para me atacar. Por algum motivo, o único cômodo que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha. Mas não importava muito para os fantasmas se eu estava sozinha ou não. Fisicamente, nada nunca nos machucou. Mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum deles ficava muito tempo por ali. Nunca mais que alguns meses. Nós fomos os primeiros a ficar lá um ano inteiro na casa. O dono da casa morava quase do lado. E esta casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia, ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se morar. Ele reconhecia uma das famílias que tinham morado lá e falou que temia pela nossa vida, porque sabia de algumas manifestações demoníacas que tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo e que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. E quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles. As portas se fechavam na cara deles. Acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo. E eram acordados à noite com a cama chacoalhando violentamente. Coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: "Amor, a gente vai embora." Então, nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa. Será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo para casa? Todos nós por aqui achamos que sim.
Boa noite. Sonhe com a fera. Ah, agora vão dormir logo.